Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Agrootimista, o programa que traz para você as últimas inovações e os acontecimentos mais importantes do setor agropecuário. Eu sou Carlos Matos e hoje temos um bate-papo especial com Michel Freire, CEO e cofundador da 3V3 Tecnologia, uma empresa inovadora de soluções para gestão de irrigação, automação e sensoriamento no campo. Com sede em Fortaleza, no Ceará, Michel tem mais de 15 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos e sua empresa está revolucionando a forma como a agricultura no Brasil e no mundo lida com a gestão de água e uso inteligente dos recursos naturais. A partir de agora, no programa Agrootimista, vamos conversar com Michel da 3V3. Michel, como surgiu? Se critica muito que o conhecimento da universidade não chega à vida real, que não transforma as realidades e a economia e a produção. Você veio da universidade. Como é que se deu esse processo? Explica aí como é que nasceu a 3V3. Bem, a gente começou ainda em 2005, né, falando um pouco mais da história do início, né? Em 2005 a gente iniciou os trabalhos na universidade, em laboratórios de pesquisa e tudo mais. E a gente tinha sempre aquela inquietação de tentar transformar aquela pesquisa que a gente desenvolvia em produto, enfim. Foi que em 2008, efetivamente, a gente conseguiu entrar na incubadora de empresas do Instituto Federal do Ceará, que é a nossa casa, né, de onde a gente veio. E a partir de 2008 a gente começou os trabalhos não com foco em agro, mas o foco em design house. Então a gente desenvolvia muitas tecnologias que várias empresas ao longo dos anos colocaram em mercado e talvez muitas das pessoas que estão assistindo já usaram tecnologia 3V3 sem saber que era 3V3, né? Então a gente desenvolveu muita tecnologia na incubadora de empresas filiado ao Instituto Federal, né? Então todo o início partiu dali. Da inquietação dos laboratórios, do início... Que tipo de solução você gerava? Desde soluções bancárias para controle de qualidade, por exemplo, de cartões bancários, a soluções de rastreamento e GPS, enfim, a equipamentos eletrônicos de uso geral. Sim. Então a gente desenvolvia toda a parte eletrônica e de controle, né? Então a nossa história começou aí. A parte industrial começou mais próxima lá para 2012, né? Então em 2012 a gente iniciou a parte industrial, que aí foi efetivamente onde veio o nome 3V3 Tecnologia, né? Que significa 3,3 volts. Todo mundo pensa que é um nome geral de agro, mas ele vem do nosso antepassado, da nossa base de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento, que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que partiu da universidade. Sim. Então, daí surgiu a 3V3 e o vínculo com a universidade. Continua ou você ficou só com o mercado hoje para desenvolver novos produtos? Você depende da universidade? Tem algum pesquisador da universidade trabalhando com você? Porque você virou empresário. Sim. Né? Como é que é a relação da 3V3 hoje com a universidade? Hoje a gente tem uma boa relação com a universidade, né? Muito institucional. A parte de desenvolvimento, a gente internalizou muita gente da universidade dentro da equipe de pesquisa e desenvolvimento, da parte de produção também. Então tem muita gente da universidade. A gente já teve algumas parcerias de desenvolvimento com o Instituto Federal, através da Embrapi, por exemplo, a gente já desenvolveu alguma coisa também em conjunto. Essa relação a gente tem e cativa até hoje, né? Então tem uma boa relação com o atual reitor, que eu costumo dizer que ele é o professor, né? Você nunca vai deixar de ser professor, você está reitor. Então você deixou de ser uma design house, deixou de gerar soluções para outras empresas, e aí focou na agricultura e na parte industrial. Como é que deu essa grande virada? Em 2014 ainda, a gente teve uma primeira oportunidade para trabalhar com agro, né? Então, a gente fez um projeto no Mato Grosso do Sul, um projeto de rastreamento efetivo de gado, foi um projeto bem interessante para um cliente de lá, não era um projeto nosso, era de um cliente. Só que foi a grande brilho da estrela. Então, a gente viu aquela coisa pujante, o Big Agro como ele realmente é. E a gente, cearense, né? Família do sertão, então você vê uma realidade totalmente atípica aqui no nosso Nordeste. Então, quando a gente vê aquele Big Agro, você diz, cara, a gente tem que mudar a realidade daquelas pessoas. A gente tem que trazer essa ideia do Big Agro para
o nosso estado, para o nosso Nordeste. Então, transformar a realidade do Nordeste. Então, foi aquele primeiro estalo, né? Então, quando foi em 2015, teve uma primeira oportunidade para a gente trabalhar com agro e a gente agarrou essa oportunidade e tocou como única, né? Você não tinha um preconceito, não? Porque trabalhando com bancos, trabalhando com soluções e tudo, quando você fala em agricultura, parece uma coisa atrasada ou parecia uma coisa atrasada. Você teve que romper esse preconceito com essa agricultura para enxergar essa nova agricultura? Na realidade, assim, sempre é difícil a agricultura. A gente sabe da realidade. Mas quanto maior o desafio, maior a vitória. Então, a gente foi buscar realmente o desafio de tentar transformar. E tem muita questão do ideal de vida. Acho que quando você coloca o dinheiro no segundo plano e coloca o primeiro plano que você quer fazer, então a gente consegue ter um bom resultado. Então foi o que a gente tentou trabalhar ao longo dos anos para transformar a realidade. Esquece muitas vezes o dinheiro como prioritário, foca no produto, foca no cliente. E foi o que a gente conseguiu consolidar ao longo dos anos, né? O que é que você diria para um jovem hoje que pensa em várias atividades e o que é que motivo ele teria para pensar na agricultura? Como é que você vê a agricultura do Ceará e do Brasil? Dê assim uma pequena visão da sua experiência vivida. Eu acho que ainda tem muita coisa a evoluir. Eu acho que a gente já consolidou ao longo dos anos a parte de IoT, a parte de sensores, a parte de automação, de gestão. Agora o nosso grande próximo passo aí que a gente tem que dar é a parte de inteligência artificial. Porque a IA, um grande cliente, por exemplo, ele tem condições de ter uma boa equipe. E a IA ela pode ser uma grande equipe, por exemplo, para o pequeno agricultor. Então a gente tem esse grande passo aí para dar. De fato, acho que se fosse para definir um conselho, eu diria resiliência. Acho que o jovem tem que ter resiliência. Não é fácil, a gente tem mais de 15, 16 anos aí de estrada na luta para poder realmente consolidar isso. Não é fácil, não acha que vai ser da noite para o dia. Então vai passar por dificuldade, vai ter lutas a ser vencidas, mas é possível. Maravilha. Muito bom, podemos conhecer um pouco a 3V3 e fique aí na tela que nós vamos já voltar para o segundo bloco, onde vamos discutir os casos concretos, aonde a 3V3 está atuando, aonde ela está desenvolvendo e o que tem transformado no campo. Até já! Estou aqui com o Michel, CEO da 3V3, uma empresa cearense que tornou-se uma referência nacional na gestão de recursos hídricos e na melhoria da gestão nas fazendas. Michel, eu queria que nesse bloco nós pudéssemos falar um pouco sobre os projetos que têm sido desenvolvidos, que impacto real gerou para o agricultor e geralmente a gente sabe que as grandes fazendas acabam chegando mais cedo, e aumentando a diferença com o pequeno produtor. Como fazer, né, para essa tecnologia chegar ao pequeno produtor? Mostra assim, alguns casos aí que a 3V3 fez e que impacto gerou. Sim. Falando um pouco mais do que a gente chama de Big Agro, né? Então, assim, o grande player do agronegócio hoje, ele tem uma infraestrutura considerável ao seu redor. Então, ele tem uma equipe de pesquisa, ele tem uma grande equipe de irrigação, ele tem uma grande equipe de fitossanidade. Então, ele tem uma infraestrutura interna e consolidada muito forte. E a gente viu que faltava efetivamente ferramentas para que aquela equipe conseguisse tocar. Então, eu costumo sempre falar, nosso sistema não faz milagres. O que ele vai fazer se eu tenho um bom piloto, eu tenho uma boa equipe, eu tenho que dar o melhor carro para ele correr. Então, a gente focou nisso e desenvolveu muitas soluções, né? Então, desde a parte de automação e controle da irrigação, de quanto e quando irrigar, a parte de sensoriamento, de como é que está o solo, como é que está a condutividade elétrica do solo, como é que foi a interação com a adubação, até a parte de captação também de água, seja de rios, seja de poços, seja de reservatórios locais, enfim, toda essa parte de automação e integração, passando desde a parte de estufas e a parte de nutrição, né? Então, assim, quando você integra tudo isso, você consegue enxergar todo o processo, você consegue medir todo o processo. E você só consegue controlar o que você pode medir.
Então, o grande crescimento que a gente deu é conseguir entregar uma ferramenta que ele conseguisse falar da agricultura irrigada de A a Z e conseguir ter uma solução completa de A a Z, que a gente chama. Então, é o que a gente chama de conceito de irrigação 360, onde ele tem uma visão 360 graus de toda a produção. Seja da parte de captação de água até como é que está o solo e como é que está uma estação meteorológica que a gente também fabrica. Então, o conceito geral está nisso, de você conseguir enxergar a fazenda como um todo. Sim. E falando em estação meteorológica, se tem muitas estações sendo colocadas aí, um convênio com a Califórnia e tudo, mas algumas pessoas me falaram que isso não tem um efeito direto com a fazenda. Qual é a diferença da sua estação meteorológica para a estação meteorológica dessa dirigida pela FUNSEMI, por exemplo? As estações da FUNSEMI são excepcionais, mas são com funções para determinação de clima, que é a função da FUNSEMI, por exemplo. Então, de fato, são estações que vão dar excelentes dados. Quando a gente fala para irrigação, aí a gente tem hoje uma bíblia, né? E o que é essa bíblia? É o boletim da FAO, FAO 56. Então, o boletim da FAO que rege a questão de manejo de irrigação baseada em balanço hídrico é um boletim que exige algumas normas. Então, a área tem que estar gramada, sem déficit hídrico, ou seja, ela tem que estar irrigada, ela não pode ser irrigada também durante o dia, porque pode mascarar o clima da cultura. Então, tem algumas características. Então, a diferença do nosso equipamento é que ele foi um equipamento 100% focado e concebido para a agricultura irrigada, para a determinação de irrigação baseado no boletim da FAO 56, que é o que rege a determinação de irrigação, de evapotranspiração de referência. Então, hoje, o nosso grande diferencial está nisso. Como volto a falar, são estações excepcionais da FUNSEMI, equipamentos muito bons, mas com foco em determinação de clima. Basicamente Sim. em clima, não para determinação de lâmina de irrigação. Isso pode ocasionar algumas falhas se a gente considerar 100% aquele dado. E tem também as estações de Surface Renewing, né? Que é outra tecnologia da Califórnia, muito interessante, mas são estações não para determinação da irrigação em tempo real, até porque você tem várias culturas, vários cultivares, várias fases. Então, o grande lance da estação de Surface Renewing é para gerar dados para o estado de qual é a escassez da cultura, que é um ponto muito importante, essa determinação de KC. Então, essas estações meteorológicas vão ajudar na determinação do KC? Sim, o foco da Surface Renewing, das estações de SR, é em determinação de KC. Sim. Então, realmente tem um bom trabalho envolvido nisso, a gente enxergou muita coisa nesse projeto deles, e é uma forma de você ter dados consolidados, porque o grande ele tem esse dado, ele já desenvolveu isso. Então, o Estado tomando essa iniciativa, ele pode também ajudar o pequeno produtor a ter esses dados, né? Agora, Michel, eu queria entender, assim, numa fazenda, o antes e o depois, é igual marketing de beleza. Eu era assim, fiquei assim. Né? Quando uma fazenda contrata a 3V3, qual é essa transformação que ocorre? Quais são os benefícios? Quais são os impactos gerados? Carlos, é um caminho sem volta. Eu acho que não tem como ele retroagir. Então ele começa a usar tecnologia, se ele tem uma boa equipe, ele começa a usar dados, ele começa a enxergar, começa a automatizar os processos. Depois de um tempo, ele sempre tem aquele desafio inicial, porque todo início tem uma mudança, então a equipe tem que se adaptar, tem que querer aquela mudança, mas depois que ocorre a mudança, ninguém volta atrás. Então você tem desde redução de consumo de água, e tem uma máxima que a gente sempre fala, água demais também é prejudicial. Então se você tem um potencial produtivo máximo, numa quantidade ideal, quando você excede muita água, que é o que mais acontece... Você mata a planta, né? Você mata a planta afogada. Eu pensei que a água era boa em qualquer circunstância. Outro dia eu vi que um atleta bebeu 4 litros de água em 10 minutos e aí passou muito mal. Sim. Então, em termos de redução de consumo de água, o que é possível alcançar nos projetos que têm sido trabalhados? O que é que reduz? Reduz o consumo de água, aumenta a produtividade e reduz o consumo de insumos. Sim. Em que níveis consegue-se reduzir isso nas fazendas trabalhadas? É um dado muito relativo, que vai depender da operação de cada fazenda, mas em geral a gente tem visto os dados de economia de água de 30% a 50%, isso é bem palpável. Interessante também no consumo de fertilizantes, quando eu automatizo o processo, onde eu, em vez de eu aplicar um adubo uma vez por semana, ou de 15 dias, ou só durante um preparo de solo, eu aplico diariamente. Então tem essa ilusão que eu vou aplicar diariamente, não, você vai aplicar bem menos do que você aplicaria, porque todo dia você está injetando como se fosse na veia da planta ali o que ela precisa de nutrientes. Então também tem uma redução considerável de uso de insumos em geral da parte de nutrição.
Outra redução é a parte de energia. Quando você se economiza água, obviamente na agricultura irrigada você está irrigando menos e está bombeando menos. Então tem uma redução considerável de energia. Mas de fato, além dessa redução, aí tem outras estratégias de controle, que aí já parte para a parte de inversores de frequência, uso inteligente e racional de inversor de frequência, modulando pressão, isso também dá um outro ganho adicional com relação à questão dos bombeamentos e redução de energia. Isso é alguns dos ganhos, né? Muito bom. Então, reduzir 30% a 50% o consumo de água significa reduzir 30% a 50% o gasto de energia com água. Isso precisa chegar no pequeno produtor. São as tecnologias que vão chegando e tornar acessíveis as tecnologias para a mudança do campo. Eu acho que é um vetor estratégico importante que deve unir governos, deve unir todos. No próximo bloco, nós vamos tratar, inclusive, sobre o Coalizão Agro, que nós fazemos parte conjuntamente, para esse esforço para transformar e levar mais trabalho, mais emprego para o campo. Muito obrigado pela sua audiência. Encerramos esse bloco, mas fica aí ligado no Agro Otimista, que nós vamos ter o último bloco onde vamos falar sobre o futuro, sobre as perspectivas, sobre mais tecnologia e mais inovação no campo. De volta aqui para o terceiro bloco, veja que nós temos uma oportunidade enorme, uma possibilidade de aumento da produtividade, de entrar em novas atividades no setor agropecuário, mas a tecnologia é fundamental, a inovação é fundamental. Temos aqui o Michel da 3V3 e nós vamos aqui discutir um pouco agora desse futuro. Quais são as perspectivas que tem, como é que você enxerga que pode dar esse avanço, né, junto aos produtores, junto ao pequeno agricultor nordestino. Você que também, eu sei que a 3V3 já está entrando no Brasil, mas tem esse DNA forte com o Nordeste e com o Ceará. Como é que você vê perspectiva de futuro? Eu acho que tem muito a crescer ainda, né? Então a gente está de forma bem tímida na questão de marketing, divulgação. Isso é proposital, a gente sempre costuma falar isso. Eu acho que a gente tem que consolidar muito a tecnologia. Hoje ela está nesse momento de estar consolidada a tecnologia e a gente tem trabalhado bastante nisso. Com relação ao grande, a gente tem que focar em ampliar cada vez mais. A gente está em grandes clientes. A gente costuma dizer como se você tivesse um grande com um sistema de ERP. Se você tirar um sistema de ERP do grande, ele quebra. Então a mesma coisa. O grande ele tem que ter o seu sistema de ERP, como se fosse de ERP, focado efetivamente na parte de produção da agricultura irrigada, com internet das coisas, tudo focado na parte de sensoriamento e automação integrada. Então, se você tirar de um grande, quando ele começa a implementar isso, ele vai quebrar também, porque ele não vai ter esse nível de tecnologia. Então, é um caminho gigantesco para tocar contra isso. Com relação ao pequeno, a gente tem esse desafio pessoal, né? Então, isso é um desafio que a gente leva pessoal de mudar a realidade do pequeno produtor. Então a gente já tem algumas iniciativas, tem desenvolvido novos produtos, pensando no pequeno, onde ele integra tudo um pouco do que o grande pode ter, mas tudo em uma única estrutura, para ser mais competitivo, para ter mais controle. A gente tem trabalhado bastante nessa questão da IA para fazer o que esses grandes agrônomos fazem. Logicamente que é necessário o agrônomo, é uma pessoa indispensável na produção mesmo de um pequeno. Mas ter esse insight é uma coisa indispensável hoje que a gente considera na parte de produção. Então, a ideia também é desenvolver o pequeno e trabalhar com a parte de IA. Tomate hoje é a maior cultura do estado do Ceará. No entanto, nós temos produtores que produzem de 5 quilos por pé a 17 quilos por pé. Eu visitei uma empresa nos Estados Unidos chamada Integra, que era a DuPont, BASF, os grandes players mundiais. E lá eles chegaram a algumas conclusões. Primeiro, que a produtividade é um terço do que pode ser, na maioria dos produtores. E muitos usavam, como você citou no bloco passado, mais água do que o que era necessário, mais insumos do que o que era necessário, e sufocava a planta. Então, desenvolver um sistema integrado, com uma visão sistêmica para o pequeno agricultor, acho que é um grande salto que tem que dar. As fundações de pesquisa, de inovação, eu acho que estão abertas a discutir isso para o pequeno agricultor. E as empresas, quando têm um sentido de propósito, de missão, que você revela, parece ter muito forte isso, eu acho que conseguem dar soluções inovadoras.
nós temos hoje algumas cadeias produtivas como produção de leite, produção de camarão, produção de castanha de caju, hortaliças, tomate é a principal, mas nós temos hoje brócolis, morango, flores. Tem cadeias produtivas que já são expressivas, que já geram muito emprego no campo, mas se der um choque tecnológico, nós podemos crescer, gerar mais emprego no campo. Então, no ano passado tivemos a iniciativa do Coalizão Agro, que você faz parte, tudo, integrar toda a cadeia produtiva. Essa possibilidade de estarmos aqui no Agro Otimista, ouvindo quem está fazendo, quem está transformando, quem está fazendo essa mudança no campo. Essa coalizão que se pode fazer em favor do pequeno produtor, você acha que quais seriam os 3 pontos mais importantes que uma coalizão dessa deveria trabalhar? Eu acho que o pequeno, para ele ser grande, acho que a primeira coisa é trabalhar a parte empreendedora, né? Isso é um ponto que eu acho primordial. Você tem que deixar de trabalhar o agricultor como aquele cara da agricultura familiar, de subsistência, e começar a dizer, cara, tu tem um negócio. Isso dá dinheiro, você pode crescer, você pode mudar a sua realidade de vida, você pode mudar a realidade de vida dos seus filhos, melhorar a educação deles, trazer eles para o campo. Então, o primeiro ponto é tratar o pequeno como um empreendedor. Isso é um grande salto que a gente tem que tirar da cabeça aquela ideologia de pequeno, agricultura familiar, de subsistência. É um ponto que esse é muito importante o que você está frisando, porque é quase uma ideologia de achar que a agricultura presta um grande serviço porque alimenta as pessoas e o governo deve subsidiá-la. Então, quase que o produtor se dispensa da necessidade de fazer um trabalho eficiente, de fazer um trabalho que gere resultado. Em nenhuma outra atividade econômica você tem bodega negócio, posto negócio, supermercado negócio. Na agricultura foi necessário colocar o nome negócio, agronegócio, sim, que tem um preconceito como se fosse só de grande. O pequeno, ele tem que ter a visão de negócio, para ele não ficar dependendo de governo e poder crescer, se desenvolver. Importante esse ponto. Um segundo ponto que eu enxergo de forma muito clara é conhecimento. O pequeno ele tem que ter acesso a conhecimento. Aí já a gente tem algumas instituições como o Senar, que fazem bastante esse tipo de trabalho. Então tem que ter assistência rural. Isso é um outro ponto. E eu acho que o terceiro ponto, e um dos mais importantes, eu acho que o pequeno ele tem que se associar. Então tem que ter as cooperativas, tem que ter um trabalho de cooperação muito grande entre os pequenos. Se os pequenos não se unirem, eu acho que não vai ter como eles produzirem mais, atender demanda de mercado, atender demanda de supermercado e crescer. Então acho que tem que ter essa união do cooperativismo entre os pequenos, né? Então é importante trocar experiências e não ter aquela cultura de que isso aqui está dando certo, eu não vou passar para o meu vizinho que ele é meu concorrente. Não, ele é teu parceiro. Você tem que se juntar e crescer e fazer a coisa acontecer. Então isso acontece, você vê bastante acontecer no grande, e o pequeno ele tem que entender isso como um grande negócio. Inclusive no Agro Innovation, que no Agro Otimista passado nós tratamos sobre o Agro Innovation, nós tivemos uma cooperativa lá da Serra da Ibiapaba que está indo muito bem. Não tem como superar um monte de barreira que existe sozinho, isolado, né? Então, os 3 pontos foram muito ricos que você colocou. O primeiro é de que tem que ter visão de negócio. O segundo é de que é necessário ter uma cooperação entre os produtores. E o terceiro? A cooperação, e o segundo, a assistência rural, né? Assistência. Então, quer dizer, se você não chega com a tecnologia no campo, aquele produtor é como se aquela tecnologia não existisse, né? Então, as estruturas de assistência técnica, quer sejam públicas ou privadas, precisam estar atentas para que o pequeno agricultor não fique fora do jogo, que ele possa participar, né? Então, encerramos aqui o programa de hoje, o Agro Otimista. Muito obrigado, Michel, pela sua participação, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Oferecimento Poti Porã, bonito na prateleira, delicioso na sua mesa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.